culto hoje ele é intitulado como culto de cura e libertação. A palavra do Senhor nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através da verdade, meus irmãos, que nós somos libertos. Quando nós ouvimos essa palavra, que é fiel e verdadeira, e quando nós damos crédito a ela, e quando nós obedecemos a ela, assim nós somos libertos. Porque não há outro meio pelo qual nós somos libertos, mas sim conhecendo a verdade. É através da verdade. E essa verdade está somente na palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Lê no 23. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou lhe dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vou lhe ter dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é aqui no versículo 27, onde diz assim a palavra do Senhor. No 26, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vou ter dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Como nós lemos aqui, amados irmãos, amada igreja do Senhor, quem fez essa pergunta para Jesus foi quem? Foram os judeus. Não foram aqueles a qual estavam fora da promessa. Porque quando Jesus ele veio, como eu disse no início, ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E para quem é que Jesus estava falando? A quem que Jesus estava vindo pregando? Para quem que Jesus estava vindo manifestando os sinais? Para quem que Jesus estava ali operando milagres e maravilhas? Era para o povo de Deus, era para os judeus, a nação santa, o povo sacerdotal, os descendentes de Abraão, aqueles que tinham a promessa de Deus. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que eles rejeitaram Jesus. A palavra diz o quê? Que Jesus ele veio para os seus, mas os seus o quê? Não receberam. E quem foi? Esses foram os judeus. Eles não aceitaram Jesus. E aqui no 23 diz: e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-o, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Creio que quem estava aqui no culto de quarta-feira lembra que foi ministrado pelo nosso presbítero Pedro Anderson, quando Jesus ele pergunta para os discípulos, porque os judeus nos diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era um grande profeta, então eles murmuravam entre si quem seria Jesus. Então Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, foi o que foi ministrado na quarta-feira: e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui você vê que os judeus, eles fazem essa pergunta para Jesus. Rodearam-nos, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Eles, como Jesus vai falar, nós vamos ver mais à frente, eles estavam testificando dos milagres que eram feitos através da vida de Jesus, da palavra que era pregada pela boca de Jesus.
Só que eles não acreditavam, porque eles não aceitavam Jesus como Cristo. Então, eles ficavam ali sempre assim, questionando, surpresos, como eles falavam, até quando? Se tu és o Cristo, fala-nos abertamente. Mas foi a pergunta, foi o que foi ministrado na quarta-feira. Jesus, ele chega para os próprios discípulos. Os judeus falam que eu sou Elias, que eu sou um grande profeta, e vocês, quem diz que eu sou? E a palavra do Senhor diz o quê? Que, como foi ministrado na quarta-feira, que não pelo sangue, mas o Espírito Santo revelou a Pedro. E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo. Mas eles não disseram de boca para fora, porque verdadeiramente os discípulos creram que Jesus era o Cristo. E eles, por crer, andavam com Jesus e obedeciam a Jesus. Mas os judeus, eles testificavam dos milagres. Eles testificavam da palavra, porque quando eles ouviam Jesus pregando, eles se perguntavam, mas como é que ele prega com tanta autoridade? De onde vem essa autoridade? Eles sabiam que não era uma coisa natural, que Jesus ele não era um como ali os rabinos que pregavam nas sinagogas, mas eles não aceitaram a Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Cristo, como remidor de suas vidas. E Jesus, aqui no 25, respondeu-lhe Jesus: já vou tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Olha o que Jesus diz para eles: não precisa eu falar para vocês. Vocês estão vendo as obras que eu faço. Vocês estão vendo o que eu tenho pregado. Vocês têm contemplado, vocês têm testificado com os seus olhos que o que eu faço não é de mim, mas do Pai. Mas mesmo assim, eles não criam em Jesus. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes. Olha só, mas vós não credes. Por que eles não criam? Porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. Essa palavra é uma palavra forte, porque aquele povo que estava ali no templo todos os sábados, aquele povo que conhecia a palavra de Deus, aquele povo que tinha uma certeza em seus corações que eram de Deus, que estavam bem com Deus, eles ouvem abertamente Jesus falar para eles. Sabe por que vocês não acreditam? Sabe por que vocês não ouvem? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Eles ouviram da boca do próprio Jesus dizer isso para eles. Vocês não ouvem por quê? Porque vocês não são das minhas ovelhas. E hoje, meus irmãos, nós não julgamos, porque a palavra de Deus diz que quem nos julga é a própria palavra. Não somos nós que julgamos, mas quem nos julga é a própria palavra. E eu, quando o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração, então nós começamos a pensar, e nos nossos dias? Será que não acontecem as mesmas coisas? Porque quantas pessoas se dizem serem de Deus? Quantas pessoas não se batizam? Quantas pessoas não vêm os cultos? Mas será que não estão assim como aqueles judeus estavam? Será que verdadeiramente tem crido na palavra de Deus? Será que verdadeiramente tem crido no que Deus tem usado os seus servos para ministrar através do altar? Ou tem estado como os judeus? Porque, como nós temos visto, muitos dizem e afirmam: eu sou crente. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Você acredita no que está escrito? Eu acredito. Mas será que nós temos vivido
verdadeiramente a palavra de Deus? Será que nós temos vivido o que a palavra de Deus tem nos ensinado e tem nos ordenado como mandamentos para que nós venhamos a fazer? Porque como nós lemos no início, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, a palavra é clara. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Não são todos. Jesus, ele disse, muitos são chamados, muitos. Deus, ele chama muitos, mas poucos serão escolhidos. E como é sempre falado aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita para quem? Ela não foi escrita para quem está lá fora. A palavra de Deus, ela não foi escrita para quem está no mundo. A palavra de Deus, ela foi escrita para nós. Ela foi escrita para nós, povo de Deus. Ela foi escrita para nós, igreja de Deus. Não foi escrita para quem está lá fora, não. Foi falado aqui no domingo pelo pastor Marcos. Às vezes, quando é ministrada uma palavra que muitos dizem, é um chicote, é uma palavra, é uma chibata, é uma palavra dura. Não é que a palavra é dura, mas os que dizem que é um chicote, que é a palavra que é dura, muitas das vezes é os que não querem se confrontar consigo. É o que não quer aplicar a palavra na sua vida. E foi falado aqui pelo pastor Marcos. E muitas das vezes, quando é ministrada uma palavra, você não olha para si, você pensa no irmão. Mas essa palavra era para fulano. Fulano que deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós precisávamos ouvir essa palavra. Se o irmão não veio, ele não veio porque não era para ele ouvir essa palavra. Porque se fosse para ele ouvir essa palavra, Jesus teria entrado, o Espírito Santo teria entrado. Mas se nós estamos aqui, não só hoje, na sexta-feira, como na quarta-feira, como na próxima sexta-feira, como no domingo que está vindo, se nós estamos aqui, e se nós estamos aqui para ouvir a palavra, é porque a palavra é para nós. Porque Deus está querendo que nós venhamos a ouvir, porque Deus está querendo tratar conosco. Mas muitas das vezes só sai assim da nossa boca. Mas quem deveria estar aqui era fulano, ele que precisava ouvir essa palavra. Se fosse para fulano estar aqui para ouvir, o Espírito Santo tinha trago. Mas se nós aqui estamos aqui, é porque nós precisamos ouvir essa palavra. A cada culto, se Deus nos traz, é porque Deus quer que nós ouvimos essa palavra. E muitas das vezes, meus irmãos, é sempre assim. Ouvimos a palavra de Deus, e quantas das vezes nós não a rejeitamos? Quantas das vezes, quando você ouve uma palavra que confronta com você, até sai da boca de muitos, mas eu não acredito que essa palavra é de Deus. Está falando da carne. Eu não acredito que veio de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes você só acredita que a palavra é de Deus quando ela fala o que você quer ouvir. Quando a palavra fala o que você quer ouvir, glória a Deus, fala a Deus, Deus está usando. Mas quando a palavra confronta com o seu pecado, quando a palavra confronta com você, eu não acho que é de Deus. Acho que não foi Deus, não é Deus que está falando. Meus irmãos, o altar é de Deus e sempre será de Deus. Quando uma pessoa subir aqui no altar, se ela querer falar aquilo que Deus não quer, meus irmãos, Deus não permite. Porque quem manda na igreja é Deus. Quem manda na casa é Deus. Então só se fala o que Deus quer. Só se fala o que Deus quer que seja falado. Muitas das vezes você pode até tentar, conversa com o irmão que ministra, ele anota versículos, mas parece que dá uma cegueira que você não vê o versículo que você anotou, você não consegue falar. Por quê? Porque não era para ser falado. Não era para ser falado, porque se fosse para falar, o Espírito Santo não te colocaria para falar. Então, entenda que o altar é de Deus, que a palavra é de Deus. Jesus aqui ele fala, vocês têm testificado que as obras que eu tenho feito não são de mim, não é minhas, é do Pai. Então por que vocês não acreditam? Assim também muitas das vezes somos nós. Muitas das vezes somos nós. Só queremos acreditar, só queremos aceitar a palavra quando a palavra fala o que nós queremos ouvir. Quando a palavra vem nos confrontar, quando a palavra vem nos corrigir, mas essa luz, acho que não é de Deus.
é da carne, está falando da carne. Meus irmãos, o dia que Deus não querer que alguém suba no altar, seja para louvar, seja para fazer abertura, seja para pregar, meus irmãos, Deus move o céu. Se Deus põe a mão, não adianta, porque as coisas só acontecem se for da vontade de Deus e se for da permissão de Deus. Então creia que quando Deus levantar alguém, seja o melhor para estar aqui nesse altar, fazendo uma abertura, ministrando louvor, ministrando uma palavra. É Deus que tem levantado. É o Espírito Santo que tem colocado as palavras na sua boca. Então creia, meus irmãos, que venhamos crer que Deus é quem manda no altar, que o altar é de Deus. É de Deus quando sai da sua boca. Ah, mas o irmão falou, mas eu não... Meus irmãos, isso é o inimigo querendo te enganar, para que você não acredite que a palavra não era de Deus, para que você não venha se confrontar com a palavra, porque o que nos liberta é a palavra. Não tem outro meio ao qual nós somos libertos, não. É por meio da palavra. É a palavra de Deus que nos liberta. Então, quando Deus fala, se é para corrigir, se é para chicotear, Deus quer. Então, que venhamos aceitar que toda a palavra que sai do altar é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha o que Jesus aqui ele diz para os judeus. Eu já tinha dito que vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas, elas ouvem, elas não só ouvem a minha voz, como elas também me seguem. E eu pergunto, meus irmãos, será, como eu volto a dizer, será que todos que têm vindo na casa de Deus, eu não falo só da nossa denominação, eu falo de todas, será que todos que têm entrado por essas portas, sentado por essas cadeiras, verdadeiramente têm recebido a palavra como uma palavra de Deus? Tem crido que a palavra é de Deus? Ou se encontra como aqueles judeus? Mas Jesus aqui, ele é claro. Eu conheço as minhas ovelhas. Nós apenas olhamos como Samuel olhou ali para o rei. Porque quando Deus ele manda Samuel ungir o rei, que seria um dos filhos de Jessé, Samuel, ele olhando com os olhos da carne, ele olhou para a beleza, ele olhou para a estatura. Mas Deus ele disse: não, Samuel, você não vê como eu vejo, você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. E assim é Jesus Cristo. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas. Jesus ele conhece as ovelhas dele. Ele conhece as suas ovelhas. Ele tem conhecido. Muitas das vezes nós podemos enganar o pastor, podemos enganar os nossos irmãos, mas Jesus Cristo, aquele que neste momento está passeando aqui no meio da igreja, esse nós não podemos enganar. O Espírito Santo, aquele que sonda as nossas profundezas, aquele que pesa as nossas palavras, esse nós não podemos enganar. Esse nós não podemos enganar. E Jesus, ele conhece. Ele conhece aqueles que são seus. As ovelhas de Jesus são conhecidas por ele. São conhecidas por ele. O 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, muito ministrada. Jesus ele disse que aqueles que estão na mão dele, ninguém
não há quem pode tirar da mão de Jesus. Ele disse o quê? Que aqueles que o Pai deu para ele, ninguém pode tirar da mão dele. Jesus também ele diz que ninguém vem a ele se o Pai não enviar. Se o Pai não enviar, ninguém vem. E aqueles que verdadeiramente estão na mão de Deus, na mão de Jesus, ninguém pode tirar. Não há ninguém que possa fazer isso. Agora nós próprios podemos nos tirar das mãos de Jesus. Como que nós fazemos isso? Dando ouvidos para Satanás, desobedecendo a palavra de Deus. Então nós mesmos podemos nos tirar das mãos de Deus. Agora ninguém pode, porque muitas das vezes acontecem coisas nas vidas dos irmãos. O irmão deixa de congregar, o irmão sai da igreja e ele sempre quer culpar alguém. Eu saí por causa que aconteceu isso, eu saí por causa de fulano, eu saí por causa de ciclano. Não. Saiu porque quis sair. Porque a palavra é bem clara. Ninguém tira. Não tem esse que pode tirar da mão de Deus. Se está nas mãos de Deus, se é ovelha de Deus, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Mas, como eu disse, quando a pessoa ouve uma palavra, ela nunca acha que a palavra é para ela, a palavra sempre é para o outro. Era o outro irmão que deveria ouvir. Essa palavra era para ele. Nunca aceita que a palavra é para ele próprio. Se eu estou aqui, Deus está falando comigo. Se Deus me trouxe é porque Deus ele quer falar comigo. Mas nunca aceita. E sempre quer colocar a culpa em alguém. Está acontecendo isso comigo, eu estou passando por isso por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa do obreiro tal, por causa da irmã tal, mas nunca tem uma humildade e reconhece. Eu estou passando isso, eu estou tomando essas atitudes por conta das minhas próprias escolhas. E não luta. E acaba sendo enganado por Satanás. E quando se dá conta, está fora das mãos do Senhor. Porque é isso que acontece, é isso que tem acontecido com muitos. É o que tem acontecido com muitos. Porque Jesus, ele é claro. Não é todos que dizem Senhor, Senhor que vão entrar no reino de Deus. Mas são aqueles que ouvem. São aqueles que obedecem a palavra de Deus. E o que mais tem sido pregado, o que mais tem sido falado no nosso meio nesses dias, o que mais o Espírito Santo tem ministrado, é sobre o perdão, sobre o amor, sobre a comunhão. E quando a pessoa ela não obedece esses mandamentos de amar, de perdoar, de congregar, ela tem ouvido quem? Ela diz que ela é ovelha, mas se a palavra é clara, é aqueles que ouvem e obedecem. Então, se o mandamento é amar, se o mandamento é perdoar, se o mandamento é congregar, como que a pessoa, ela diz que ela é ovelha se ela já não está obedecendo a palavra de Deus? Se ela não está obedecendo a palavra de Deus. Mas ela afirma, ela tem uma convicção, uma certeza que ela é ovelha, que ela é ovelha. Mas a palavra é bem clara. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta vir na igreja. Não. Se não houver uma obediência aos mandamentos de Deus, infelizmente, essa pessoa não entrará no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. E como eu disse, meus irmãos, e sempre é falado neste altar, a palavra de Deus, ela não é para quem está lá fora. Ela não é para quem está lá fora. A palavra de Deus é para nós. É para nós que somos ovelhas escolhidas do Senhor. A palavra de Deus, ela é para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus é para nós. Não é para quem está no mundo. Não é para quem está lá fora. A palavra é para nós.
Então, se Jesus está dizendo que aquele que não obedece a palavra dele, aquele que não vive os seus mandamentos, não adianta chamar ele de Senhor que não será salvo. Não é para quem está lá fora, porque quem está lá fora para Deus está morto. Quem está lá fora do mundo não tem uma aliança com Deus. A palavra ela é para nós. É para nós obedecermos e é para nós vivermos. Jesus ele disse que ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece. E ele diz mais que as ovelhas dele ouvem a voz dele e seguem. Ele não é só ouvir, mas as ovelhas seguem a voz do Senhor. Seguem a voz do seu pastor. E o nosso sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui, quando ele disse para aqueles judeus: eu já disse para vocês, mas vocês não têm crido. Jesus estava ali operando os sinais. Jesus estava ali pregando a palavra do Pai. Porque Jesus ele disse que ele só falava o que ele ouvia do Pai. Nunca saiu da boca do Senhor Jesus uma palavra dele mesmo. Mas tudo que ele pregou quando ele veio a este mundo, tudo ele ouviu sair da boca do Pai. Mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Assim também como tem muitos que não acreditam. Tem muitos que não acreditam. Tem muitos que estão aqui, pode ter certeza, mas não concordam. Estão aí embaixo, mas não concordam com a palavra que está sendo ministrada no altar. Tem muitos. E não é só nessa denominação, em todas as denominações. Ouvem, mas não concordam. Ah, mas eu não penso assim. Mas está sendo ministrada a palavra de Deus. Mas eu não penso desse jeito. Mas Deus está falando. Ah, mas eu não vejo assim, eu não penso assim. Mas a palavra não é de quem prega. A palavra não é do pastor. A palavra não é dos demais obreiros. A palavra ela é de Deus. A palavra ela é de Deus. Então por que não aceita? Por que não aceita? Por que será que sai essa palavrinha da boca? Ah, mas eu não penso assim. Mas eu não vejo assim. Será que é porque não está sendo como aqueles judeus? Será que é porque não está sendo como aqueles judeus? Estavam testificando, estavam ouvindo a palavra de Deus. Estavam ouvindo a palavra sair da boca do próprio Cristo. Estavam ouvindo os milagres que eram operados através da vida de Cristo. Mas eles não criam. Eles não criam. E Jesus ele disse que quando nós recebemos alguém da parte de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, na verdade não é essa pessoa que nós estamos recebendo, mas ele diz: aquele que recebe a mim está recebendo ao Pai que me enviou, e aquele que recebe a palavra está me recebendo, porque foi ele que nos enviou. Então quando você recebe a palavra que é ministrada, você não está recebendo a pessoa, você está recebendo Cristo, porque foi Cristo que nos enviou. E a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Samuel, ele triste, ali no livro de Samuel, quando o povo pediu um rei, e Samuel fica triste, e ele orando a Deus, ele disse que o povo estava rejeitando a ele. Mas Deus fala para ele: não, Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Mas quem é que estava ali ministrando a palavra? Quem é que era ali juiz? Quem é que era sacerdote? Quem é que era profeta ali? Era o próprio Deus? Não, era Samuel. Mas Samuel ele fica triste porque o povo não queremos você, Samuel, nós queremos um rei, assim como as outras nações. Ele fala: Senhor, o povo tem me rejeitado. Deus fala para ele: não, o povo não tem que te rejeitar, o povo tem que me rejeitar. Não é a você que o povo tem rejeitado, mas é a mim, Samuel, que o povo tem rejeitado. Então, meus irmãos, quando é ministrada uma palavra aqui neste altar, ou quando é ministrada uma palavra da parte de Deus, e você rejeita, e você sai ali por aquela portinha, vai ali para o banheiro: eu não penso desse jeito, eu não concordo. Cuidado, meu irmão, porque você não está rejeitando o irmão ou a irmã que está pregando, não. Você está rejeitando Deus. É Deus que você está rejeitando. É Deus que você está rejeitando. Porque Samuel achou, ele ficou triste. Deus falou: não, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim. Então, quando você rejeita um servo do Senhor, quando você rejeita aquele que Deus levanta,
Quando você rejeita a palavra que vem da boca daquele que Deus levanta, não é ele que você está rejeitando. Às vezes os irmãos, as irmãs podem até ficar tristes. Ah, mas fulano não. Pode aquietar seu coração. É Deus que está sendo rejeitado. É Deus que está sendo rejeitado. É Deus que está sendo rejeitado. Porque a casa é de Deus, a obra é de Deus. E é Deus que levanta. É Deus que levanta qualquer obreiro na casa dele, qualquer líder para qualquer ministério, para qualquer setor. É Deus que levanta. Então, quando você rejeita algum servo que o Senhor tem rejeitado, você tem rejeitado a Deus. Ah, mas eu não concordo que fulano está na frente desse trabalho, daquele outro trabalho. Não, você não está rejeitando o irmão. Você está rejeitando a Deus, porque quem levantou foi Deus. Quando for a hora de tirar, Deus vai tirar. Porque Deus é claro. É Ele que levanta, é Ele que abate. É Ele, não tem outro. Glória a Deus. Então, quando se é rejeitado um servo que Deus levanta, você cuidado no que você fala por aqui. Porque você está falando de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. É Deus, misericórdia. Eu peço aos irmãos para estarmos indo para João, capítulo 8, no caso, voltando, né? Nós estamos à frente, o 8 é atrás, então vamos voltar para o capítulo 8, meus irmãos. O 8, do 31 ao 47. João, capítulo 8 do Evangelho, versículo do 31 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Quero que os irmãos foquem aqui a partir do 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? O 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Somente até aqui, meus irmãos. Olha o que aquele povo, como nós lemos aqui no texto, um povo que tinha uma certeza plena que eram filhos de Abraão, que eram filhos de Deus. Mas de quem foi que eles ouviram essa palavra? Da boca de quem? Do próprio Cristo. Do próprio Cristo eles ouviram essa palavra. Eles tinham uma certeza: nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos de Deus, não somos filhos de fornicação, não.
Aí Jesus disse, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam fazendo isso. Porque, como eu disse no início, a descendência de Abraão, o povo de Israel, a descendência de Jacó, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles foram escolhidos por Deus como a nação santa, como uma propriedade peculiar. Dentre todas aquelas nações a qual a igreja conhece, os heveus, os fariseus, os amorreus, os jebuseus e tantos, Deus escolheu a nação de Israel como propriedade peculiar, como menina dos seus olhos. Deus tinha escolhido. Então, eles tinham essa certeza. Eles tinham essa certeza que eles eram de Deus, que eles eram descendência de Abraão. Mas eles apenas achavam que era, porque obedecer a Deus, eles não obedeciam. Eles não obedeciam a Deus. Eles não aceitaram o próprio Jesus como Cristo. Eles não aceitaram. Mas eles tinham a convicção que eram descendência de Abraão. E aqui no 37, começar no 36, Jesus dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aquele povo, eles dizem, somos descendência de Abraão. Mas se eles fossem, como Jesus disse, verdadeiramente descendência de Abraão, a palavra entraria em eles. Eles criam na palavra que Jesus disse, vocês dizem que são. E por que a palavra não entra em vocês? Assim também são muitos. Muitos acham que estão em paz com Deus. Muitos acham que estão corretos. Se você for conversar com certas pessoas, pessoas que têm diferença uns com os outros, pessoas que deixam de vir na igreja porque está indiferente com outras pessoas, porque não aceita a verdade que é ministrada, porque quer que as coisas são feitas do seu jeito e não do jeito de Deus. Mas se você for conversar com essas pessoas elas têm uma plena certeza que elas estão certas e o restante da igreja, o restante estão errados e elas estão certas. E elas ouvem a palavra. Mas, como Jesus disse, a palavra não entra nessas pessoas. Porque se entrassem, não viveriam dessa maneira e não teriam essas atitudes. Porque, como eu disse antes, eu repito, se o mandamento, é amar. Se o mandamento é perdoar. E essa palavra não entra na pessoa, essa palavra não consegue entrar na pessoa. Como que essa pessoa tem uma plena convicção que ela está em paz com Deus, que ela está certa, que ela está correta, que ela está bem com Deus, se é mandamento, essa palavra não entra nela. Se a palavra é paz, se depender de você, tem paz com todos. Os mais fortes suportam o mais fraco. É bom que os irmãos vivam em união. Isso para Deus é precioso. O irmão que vive em união com o outro, aquilo ali para Deus é como a unção de um sumo sacerdote. Mas essa palavra não entra. É como Jesus disse ali para eles: vocês dizem que sois descendência de Abraão, mas a palavra não entra em vocês. E assim também é para nós. A palavra não tem entrado no coração, na mente de muitos crentes no dia de hoje. E por não entrar, não conseguem viver. Mas na concepção de muitos que estão dentro da igreja, congregando, não conseguem amar, não conseguem ter comunhão com todos os irmãos, vivem dentro da igreja indiferentes uns com os outros, mas acham que estão bem. Então a palavra não tem entrado nesses. Porque Jesus aqui fala para eles: bem sei que sois descendência de Abraão. Eu sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Por que você procurou me matar? Se vocês dizem que são descendentes de Abraão. Porque a minha palavra não entra em vós. Então muitos dizem ser servos do Senhor. Muitos dizem Senhor, Senhor. Muitos dizem: eu sou crente, eu creio em Deus, eu amo Jesus. Mas será que a palavra tem entrado verdadeiramente nesses?
Porque, meus irmãos, não tem como você viver a palavra de Deus, você não conseguir amar os seus irmãos, você não conseguir perdoar, você não conseguir ter comunhão, não tem como. É mentira. Se dissermos, não, eu vivo a palavra, e você viver essas situações de não amar, de não perdoar, de não conseguir ter comunhão com todos os irmãos, você está mentindo para você mesmo. Você está mentindo para você mesmo. Porque se a palavra de Deus nos dá um mandamento, que o primeiro mandamento maior de todos é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí você diz que você crê em Deus, que você é servo de Deus, mas se você não pega essas palavras, infelizmente você está mentindo para você mesmo. E não adianta, não basta só dizer Senhor, Senhor. Se não fazermos a vontade de Deus, não adianta, meus irmãos. E nós estamos vivendo um tempo de engano. Nós estamos na casa de Deus, enganando a nós mesmos. O 38. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Olha o que Jesus diz para aqueles homens. Olha que a palavra que eles ouviram da boca de Jesus. Jesus dizendo para eles, eu falo o que eu vi, o que eu ouvi do meu Pai. Mas vocês também falam o quê? Vocês falam o que vocês ouviram de quê? Do pai de vocês. E no texto ele vai falar quem é o vosso pai? É o diabo, que é mentiroso, que desde o princípio nunca se firmou na verdade. Quando o diabo fala uma mentira, ele fala daquele que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ouvir isso de Jesus, ouvir isso da boca do Cristo, aqueles homens ouviram. Não, nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos de Deus. Alguém sabe? Nós somos filhos de Deus. E Jesus fala, meu pai eu conheço que é Deus, mas o vosso pai, vocês agem, vocês fazem o que o pai de vocês faz. E o pai de vocês é o diabo. Agora, são palavras minhas? São palavras minhas? Eu disser que um irmão, uma irmã, um crente, de qualquer denominação, de qualquer lugar do planeta, que diz ser crente, que não consegue amar, que não consegue perdoar, que não consegue ter comunhão com os irmãos, ele está fazendo a vontade de que pai? Qual é o pai que está fazendo a vontade? Quem é que está sendo o pai dele? É Deus? Ou é o diabo? Jesus aqui é claro. Vocês estão fazendo a vontade do vosso pai, eu faço a minha vontade. Jesus disse o quê? Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Então, uma pessoa que diz ser crente, que diz ser servo de Deus, que anda com contento, que anda com mentira, que anda com inimizades, que não consegue amar, não consegue perdoar, que vive em indiferença, ela está fazendo a vontade de que pai? Qual é o pai que ela está fazendo a vontade? Porque a vontade de Deus é uma, é amar e perdoar. A vontade do diabo é o quê? Ah, minha irmã, a palavra é dura. Mas a palavra é dura, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o que nos liberta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta. Jesus fala aqui no texto que nós lemos. O que liberta é a verdade. O que liberta não é você passar a mão no erro do irmão. Não é você apoiar o erro do irmão. O que liberta ele é você chegar para ele e falar, meu irmão, você está errado. Eu te amo, por isso que eu estou te falando isso, que você está errado. Porque você precisa viver a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que você não pode agir assim, você não pode agir assim. A ferida, para ela ser curada, ela precisa ser espremida. Ela precisa ser espremida. Porque se você não espremer a ferida, ela vai criar aquela casquinha sequinha ali por cima, mas o que está causando a infecção, o que está causando a dor está ali dentro. E só vai sarar a ferida quando você pegar ela e espremer. Você vai sentir a dor, mas ela precisa ser espremida. E
quando ela é espremida, que ela sai aquilo ali que está causando a infecção, que está causando a dor, aí a ferida começa a ser curada. Mas no momento que a ferida é espremida, dói. Quem já teve furúnculo? É terrível. Só sara quando você espreme para sair o que está dentro. Enquanto você não espreme, você não fura para sair, não sara. E dói. No momento que você espreme e você fura, dói. Mas depois vem a cura. Assim também somos nós. Se Jesus diz que o que nos liberta, a única coisa que liberta é a palavra e a verdade, é isso que liberta, não tem outro meio. Não é passar a mão pela cabeça. Não é entristecer, mas é falar a verdade. Tem um versículo em Provérbios que eu gosto muito, agora no seu interesse, às vezes os irmãos eles vão ficar, devem saber, que fala que leais são as feridas do amigo. Em Provérbios que fala. Leais. Porque muitas das vezes as suas palavras duras vai causar dor no seu amigo, na pessoa que você ama. Vai causar dor. Mas quem ama fala a verdade. Porque quem ama quer ver a pessoa ser curada, ser sarada, ser liberta. Mas aquele que não ama vai passar ali a mão. Vai passar a mão na ferida ali, vai tentar trazer ali um alívio instantâneo. Vai tentar trazer um alívio instantâneo. Mas o que nos liberta, meu irmão, é a palavra de Deus. É só a palavra de Deus, é só a verdade que nos liberta. Quer você acha que ela está sendo dura, quer você acha que ela está sendo um chicote? Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Responderam e disseram-lhe: nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, porque de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. É forte, meus irmãos. Será que tem crente que não consegue ouvir a palavra de Jesus? Será que tem crente que não consegue ouvir, não consegue entender? Por que não entendeis a minha linguagem? Por quê? Por que um crente está dentro da casa de Deus e não consegue entender a linguagem de Jesus, a linguagem de Cristo? Por quê? Por que não consegue entender? Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala porque ele é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quando a pessoa faz a vontade contrária, meus irmãos. Quando a pessoa, o crente, ele está dentro da igreja. Ele está congregando. Mas ele não consegue entender a linguagem de Cristo, a palavra de Deus que é pregada. Quando ele faz a vontade contrária, Deus manda fazer assim, ele faz a vontade contrária. Não é palavras minhas, mas Jesus é claro. Está fazendo a vontade de quem é claro. Está fazendo a vontade do Pai dele. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Porque a palavra é clara. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aquele que é de Deus, escuta. Tem hora que geme.
Tem hora que você ouve uma palavra ali embaixo, quando a gente está ali embaixo, e chega da vontade das lágrimas descer assim pelos nossos olhos. Porque a palavra é dura, mas você sabe que você está vivendo aquela palavra. Então, quando você quer ser liberto, quando você entende a linguagem que Deus está falando, você fala, Senhor, o Senhor está falando comigo. Eu estou vivendo essa situação, eu não quero viver, eu não posso viver. Então, dá vontade das lágrimas sair quando você ouve uma verdade. O coração chega a dar aquela pontada. Porque você tem entendido a linguagem de Deus. Mas quando você não entende, entra por aqui e sai por aqui. Você não entende. E você não faz a vontade. Meus irmãos, vamos para Timóteo, meus irmãos, está dando o horário. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Desviarão os ouvidos da verdade. Só até aqui, meus irmãos, eu vou terminar. E desviarão os ouvidos da verdade. Vai vir tempo em que pessoas dentro da casa de Deus, não é como eu disse, não é os que estão lá fora. Os que estão lá fora estão mortos. E morto ouve o quê? O que morto ouve? Se ele está no ouvido do morto que está deitado no caixão de escuta, não. Eles não vão ouvir. Mas a palavra de Deus, ela é para nós, ela é para a igreja. E Jesus está dizendo o quê? O Espírito Santo está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo. Sobrevirão tempos, vão vir tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Tem pessoas que não param em denominação nenhuma. Eu não estou aqui generalizando. Eu estou dizendo que tem pessoas que não param porque não aceitam a palavra que é pregada. Se for corrigido, sai. Se pregar a verdade, sai. Por quê? Porque não quer ouvir. Começa a ter coceira ou algumas Bíblias, né, comichão no ouvido, começa a incomodar e fala, não, eu vou sair. Eu vou sair por quê? Porque não consegue ouvir. E vai procurar o quê? Vão procurar mestres o quê? Que pregam o que quer ouvir. Segundo a consciência, segundo o quê? O que quer viver. Segundo o que quer viver. Então não vai chegar tempos, e já tem chegado esse tempo. Já tem chegado esse tempo que tem pessoas que não vão conseguir ouvir. E tem hora que tem gente que muitas das vezes, quando ouve a palavra, sai. Dá um jeito de sair, porque aquela palavra incomoda. E esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. Vão sair e desviarão os ouvidos da verdade. Não vão aceitar. Vai chegar aqui. E nós vamos ver se cumprir no nosso meio, nos nossos dias. Porque não vão suportar a sã doutrina, não vai suportar a verdadeira palavra de Deus. Muitos não têm suportado e não vai suportar a verdade. Porque quando você fala a verdade, a pessoa não consegue, a pessoa não aceita. A pessoa não aceita. Eu me lembro ali em Atos, quando Estevão, ele começa a falar ali para aquele povo a verdade da parte de Deus, a palavra do Senhor, o que eles tinham feito com Jesus. A palavra do Senhor diz que eles rangiam os dentes. A verdade estava, a palavra estava assim nos ouvidos deles, aqueles que estavam ouvindo que Estevão estava falando com eles. Eles rangiam os dentes de ódio, de raiva. Até que eles chegam e apedrejam o Estevão, mas a palavra diz que eles rangiam os seus dentes. E aqui o apóstolo Paulo fala o que para Timóteo? Quando chegar, vai vir tempos em que as pessoas, quando ouviam a sã doutrina, a verdadeira palavra, a palavra de Deus, fiel e verdadeira,
vai incomodar os ouvidos. Não vão conseguir ouvir. E aí ela vai sair. Ela vai sair por quê? Porque ela vai buscar mestres que falam aquilo que ela quer ouvir, aquilo que ela quer viver, aquilo que para ela acha que está certo, ela quer aceitar que está certo. Ela vai buscar esses mestres. Então, meus irmãos, que venhamos ser gratos a Deus, glorificar a Deus, porque verdadeiramente nós temos ouvido a verdadeira palavra de Deus. Deus, Ele tem, a cada ministração nesse altar, Ele tem usado os servos, as servas dele para nos ministrar a verdadeira palavra. Graças a Deus. Para nos preparar. Para nos preparar para a volta dele. Então, quando Deus querer corrigir, quando Ele querer exortar, Ele vai. Ele vai porque é necessário. É necessário. É necessário. Então, que venhamos mesmo assim glorificar a Deus, porque verdadeiramente nós temos a cada culto ouvido a palavra de Deus. Ouvido a palavra de Deus. Que venhamos viver, que venhamos obedecer, porque não basta só ouvir. Não basta só ler a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. Todo ano eu leio a Bíblia. Não basta só ler, não basta só ouvir. É obedecer. É viver. É viver. Porque não adianta reconhecer que Deus é Senhor, chamar Deus de Senhor, não adianta. Se não fizermos a vontade dele, não adianta de nada. A palavra do Senhor diz o quê? Que quando Satanás, quando as potestades chegam diante de Jesus, eles se prostram e chamam Jesus de quê? É de Senhor. Eles não chamam Jesus, não. É um profeta, não. Senhor. Cai prostrado e chama Jesus de Senhor. Assim também são muitos. Aí eu creio que Jesus é o Cristo, é o bem enviado de Deus. Eu creio que Jesus é o único caminho. Mas o que não crê na palavra de Jesus, não obedece, não adianta nada. Não adianta conhecer a Bíblia, capa a capa, ler a Bíblia todo ano. Precisamos. Precisamos, porque o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Sem a palavra ninguém vive. O nosso alimento é a oração e a palavra. Mas, acima de ler a palavra, de conhecer, é obedecer, é viver. Porque essa é a nossa segurança. A nossa segurança é viver a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Essa é a nossa segurança. Eu já chamo aqui o presbítero.